dia! E aí, tudo bem? Eu falei que o segredo do verão, né, já que ele é tão curto, é você sair de casa. Bom, a gente extrapolou um pouco as fronteiras e saímos e estamos aqui em Portugal. Na verdade, a ideia, né, de estarmos viajando agora, vamos dizer, no final do verão lá no Canadá, é porque as temperaturas lá já começam a descer e como também já gravei vídeo falando que esse verão não foi o melhor dos verões por conta que as temperaturas não subiram tanto, o que a gente pensou foi exatamente vir aqui para Portugal, onde o verão, né, se estende, ou onde as temperaturas aqui são bem melhores agora nessa época de setembro. Mas apesar de estarmos aqui em Portugal, parece que estamos no Brasil, por conta, né, da arquitetura aqui, né, a gente está em Lisboa, a arquitetura da cidade e o fato de ter muitos brasileiros. Então está sendo bem estranho, primeiro, escutar português, né, e aí você está escutando também o português brasileiro, vamos dizer assim. Então está sendo estranho pra gente, porque a gente está acostumado, né, no dia a dia, quando você vai pedir uma comida ou vivendo no Canadá, né, você entende que a sua língua, você fala o inglês e aí dentro de casa ou com amigos você está falando português. E aqui não. Então eu estou gravando aqui e as pessoas ao meu redor estão entendendo o que isso não acontece lá no Canadá. Continuando esse vídeo aqui em Portugal, eu sei que a galera do canal me acompanha, né, para ver a vida no Canadá. Então eu pensei, né, para se tornar algo ainda correlacionando com o Canadá, eu falei, vou falar aqui um pouquinho do que eu tô sentindo, das diferenças ou das igualdades entre, né, os dois países. Bom, claro que aqui eu tô com uma ótica de turista, apesar de a gente ter vários amigos que moram aqui, ou são portugueses e a gente conheceu no Brasil, e a gente tem aí a história deles. Mas, em primeiro lugar, é a questão da segurança. E esse é o ponto que é o principal para que você aproveite a cidade onde você, né, more. Não adianta ter museus, parques, atrações, se você não tem segurança de estar lá. Então esse para aí é a igualdade, né, entre Portugal ou entre Lisboa e Toronto, que são lugares seguros. Infelizmente, né, ter morado no Rio de Janeiro por tanto tempo, você percebe o quanto que você fica traumatizado, vamos dizer assim. E uma coisa interessante que aconteceu aqui é que, como Lisboa parece tanto com o Rio de Janeiro, é difícil acreditar que a gente está seguro. Então, para se ter, né, uma ideia, Portugal ele é considerado mais seguro que o Canadá. Mas como aqui parece tanto com o Rio, a gente acaba não acreditando tanto nesses dados, porque na memória aí, né, quando você olha essas calçadas de pedra portuguesa, esses prédios todos juntinhos, que parece muito com a zona sul do Rio, você acaba achando que está lá e acaba lembrando, né, sobre a questão da falta de segurança. Parei para tomar um cafezinho aqui
E isso é uma cultura diferente, né, lá do Canadá, que apesar de a gente ter os coffee shops, não tem essa questão das padarias, né, igual a gente tem no Brasil, com essa variedade de pães, né. Às vezes tem muito doce, você tem a cultura do donut, né, lá, mas esse estilo assim de padaria lembra o Brasil e não é tão... você não tem tanto, né, lá em Toronto. Você tem as padarias portuguesas em Toronto, mas é diferente porque aqui em cada esquina tem uma dessas. Uma coisa também é diferente são os tamanhos, né? Aqui em Portugal a comida é bem farta e bem saborosa, então realmente ponto para a comida portuguesa comparada com a comida de restaurante lá em Toronto, lá no Canadá. Mas os tamanhos não são os oversize americanos, né, padrão norte-americano. Então eu ainda estou tentando entender, né, qual seria o tamanho de café que eu pediria aqui, que ainda não é a quantidade de café que eu tomo lá em Toronto. Uma questão bem diferente também é a vida noturna. E agora, como eu e meu marido, a gente gosta de manter a rotina durante a semana, a gente é de dormir cedo, isso não é uma coisa que incomoda a gente em Toronto. Mas eu entendo, né, o pessoal que gosta de ir para restaurantes tarde da noite, eu entendo aí talvez a não adaptação a Toronto, que é a maior cidade do Canadá, mas como é uma cidade que tudo termina mais cedo. Eu acho que é por conta realmente que na época de frio, de inverno, que são aí 8 meses do ano, já começa a escurecer tão cedo, que as pessoas têm o hábito de jantar muito cedo e estarem em suas casas mais cedo e não ficar na rua. A gente chegou aqui no sábado e aí eu vi, né, o movimento de sábado, de domingo, achando que é final de semana. Mas ontem, na segunda-feira, é impressionante, 11 horas da noite e o metrô cheio, né? E você dá claramente para ver que são pessoas que estão voltando do trabalho, que saíram, então tem muito o hábito de ir a restaurante, tem muito uma questão de ficar sentado nas praças conversando, e isso daí é bem diferente da vida lá no Canadá. Agora, uma igualdade, uma semelhança, né? É que eu tenho percebido que as duas cidades estão bastante multiculturais. Então aqui, primeiro, muito brasileiro, e aí reforça mais ainda achar que eu estou no Rio de Janeiro, mas outras línguas também, outras nacionalidades. Então Lisboa, né, e aqui em Portugal acabou atraindo bastante o estrangeiro, pelos preços, né, serem... preço de moradia, né, ser mais barato do que em comparação a outros lugares aqui da Europa ou até da América do Norte, mas obviamente com esse pessoal vindo todo para cá, acabou, né, os preços subindo, e isso está sendo uma crise para aqui pro Portugal, porque os preços dos imóveis subiram muito, o preço do aluguel subiu muito e infelizmente o salário não subiu com isso. Então está muito complicado para o português estar morando aqui em Lisboa. Então eles moram ao redor por conta dessa, vamos dizer, crise causada aí pelos estrangeiros. Mas falando em relação a preços, uma coisa que eu percebi é que, né, as pessoas comentam que aqui é barato. Claro que em uma comparação ao real, talvez isso não seja, né, a realidade, mas entre o dólar americano e o euro, você percebe que as coisas de fato são mais baratas. Então eu estou tomando aqui um café grande, o padrão deles, e foi €1,40, né, €1,40. Um café, né, numa rede do Tim Hortons seria o que? Talvez €2,50, se for um pouco diferente, três e pouco. Então, se você perceber aqui, realmente, mesmo fazendo o câmbio, aqui ainda é mais barato.
fora a qualidade, como eu já falei, a qualidade da comida. A comida portuguesa tem aí sua história, tem aí muito valor e muito sabor, coisa que a América do Norte realmente não tem. Você normalmente, quando você vai no restaurante, as opções, né, são algo com batata frita. Eu escutei alguém falar isso no Instagram e realmente é a verdade. Enquanto aqui você tem uma diversidade de coisas. Por exemplo, né, aqui se come muito bacalhau, que é um peixe mais nobre, mais caro, e aqui é uma coisa que você pode comer. Aí ontem, né, meu marido, por exemplo, comeu por 9 euros. Se a gente fizer uma comparação no Canadá, você não comeria assim, um prato, né, de comida de verdade por 10, 11 dólares. Não, seria mais um fast food, um lanche, né, um sanduíche no Subway, por exemplo. Então, realmente, as coisas aqui, em termos de comida, são mais baratas que lá em Toronto. Bom, não quero estender muito o vídeo, estou tentando cada vez mais fazer vídeos mais curtos, então eu vou dividir aí essa viagem. Eu estou aqui por uma semana, e aí a gente se encontra no próximo vídeo, mas eu vou deixar mais imagens daqui de Lisboa, Portugal.